Olá, sejam bem-vindos ao ABCD ESG, Sustentabilidade para Empreender. Hoje comigo, Aline Lex, que é cofundadora da Zazu, uma plataforma de saúde e bem-estar para os pets, com uma linha completa de serviços, a domicílio inclusive. Aline, seja muito bem-vinda aqui ao ABCD ESG. Como é que aconteceu a Zazu? A pandemia quase começando já, travando tudo aqui no Brasil, e vocês encararam esse desafio de empreender com sustentabilidade e no meio da pandemia, é isso? É um prazer estar aqui com vocês hoje falando sobre a Zazu. A gente começou a Zazu em 2020, na verdade no início do ano a gente começou a pensar como que a gente poderia oferecer serviços para os nossos queridos animais, né, gatos, cachorros, de uma forma que impactasse diretamente o bem-estar e a saúde desse animal, fosse um pouco mais fácil fazer a gestão da jornada, a gestão da vida desse animalzinho. Foi aí que a gente começou o nosso aplicativo, começou a operar de verdade na cidade de São Paulo, oferecendo serviços de banho e tosa, consultas, vacinas, exames na casa dos tutores. Mas esse insight de pensar numa solução nasceu de uma dificuldade própria? Exatamente, de uma dificuldade própria. Eu acho que em alguma medida, tanto meu pai como minha mãe plantaram uma sementinha para depois a Zazu desabrochar. E acho que a inspiração principal foi a Mel, minha cachorra e companheira de vida por 16 anos e meio. E ao longo da trajetória dela, eu fui consumindo muitos serviços. Sejam serviços veterinários, de banho e tosa, de diferentes naturezas. E a minha jornada, apesar de quase todo o resto na minha vida, eu contratar digitalmente, né, eu ter algum tipo de interação online que facilitasse a minha vida, por mais que a experiência fosse física, do ponto de vista dos serviços para a Mel, numa coisa muito tradicional, que eu pegava a cachorra debaixo do braço, ia até o pet shop, provia as mesmas informações a cada interação, nem sempre ela tinha a melhor experiência lá dentro, várias vezes ela acabava ficando extremamente estressada, tremendo, eu percebi que não era uma experiência legal para ela, então toda a inspiração foi nela, né? No sentido de como que a gente constrói uma jornada colocando o pet no centro e pensando qual que é a melhor forma da gente levar esses cuidados básicos de saúde e bem-estar para esse animalzinho. Com a Mel, você sentiu que tipo de dificuldade que aí você pensou em fazer um aplicativo? A gente começou primeiro desenvolvendo um site, porque era um pouco mais simples do ponto de vista de desenvolvimento, e depois a gente migrou para um aplicativo. Então, o aplicativo ele tem uma série de interações e acompanhamentos. Quando a gente começa a se deslocar para ir ao domicílio do tutor, já vai uma notificação falando a Zazu está a caminho para prestar o serviço, e o tutor pode fazer todo o acompanhamento desses serviços de forma digital. Então, a gente começou num site, depois foi para um aplicativo e a gente tem tanto essa parte digital como a parte física em si, né? De ir lá e prestar o serviço por meio dos nossos parceiros, que são banhistas, tosadores e veterinários. Bom, o banho, a tosa, esses cuidados de higiene são coisas um pouco mais simples. A prestação de serviços de medicina veterinária, né? Isso já é um pouco mais complexo. Como é que funciona essa questão? Vocês também fazem parcerias com veterinários e também até com tosadores e o pessoal que dá banho? Para a parte de banho e tosa, a gente tem os nossos pet trucks, que são infraestruturas totalmente autônomas e equipadas para fazer o banho e a tosa na porta do cliente. Vocês levam para a região onde o pet vai ser atendido. Exatamente. Então, o tutor faz o agendamento no aplicativo, a gente faz a otimização de rota e, a partir disso, a gente dispara nas agendas dos tosadores e banhistas, e aí eles vão com o pet truck e fazem os avisos, as notificações e prestam o serviço na porta da casa ou da empresa ou de onde for que o cliente requisitar o nosso serviço. Para a parte veterinária, o veterinário se desloca diretamente com meios próprios até o domicílio do cliente e faz a prestação de serviço lá. A grande vantagem é que diminui muito o estresse do animal. Então, ele estando no ambiente dele, ele estando tranquilo, sem ter aquela série de interações com outros animais que nem sempre são das mais amistosas, ou aqueles cheiros e um excesso de cuidado, né? Até de cuidado sanitário
autoritário. Também, Exato, né? um excesso de estímulos, né? Tem uma série de ruídos, às vezes ele pode pegar algum tipo de doença. Para filhotes isso é mais... mais arriscado ainda. Mais arriscado ainda, porque ele ainda não está imunizado. Então, é muito mais adequado fazer essa prestação de serviço no ambiente que ele está acostumado, porque até a absorção dos medicamentos e de tudo mais, ela vai ser assimilada de uma forma mais adequada pelo próprio organismo. Então, o veterinário, ele, em grande medida, a gente trabalha com clínicos gerais, a gente tem os especialistas também, mas todo ponto inicial é um clínico geral fazendo uma avaliação do estado de saúde do animal e depois ele recomendando e puxando outros tipos de exames e coisas que podem ser adequadas para aquele animal em específico. Então, ultrassom abdominal, eletro e ecocardiograma, raio-x, uma série de outras coisas que eventualmente podem ser necessárias para um pré-operatório ou para prevenção e acompanhamento do estado geral de saúde do animal mesmo. Algum desses exames pode ser feito no local mesmo, no domicílio ou não? Todos a domicílio. Todos esses exames que eu citei, a gente faz a domicílio. Excelente. E aí, esse modelo é um modelo de parceria com os profissionais? Como é que vocês funcionam? Desde o início, a gente pensou num modelo de negócio que pudesse ser equilibrado. Ou seja, a gente queria atrair, e felizmente a gente conseguiu, pessoas que realmente amam o que fazem, sabe? Pessoas que que escolheram aquela profissão linda porque elas gostam de animais e elas querem prover do bem e do melhor para eles. E nesse sentido, a gente entende que não basta só a motivação, mas também a parte financeira. Então, a Zazu, ela dá a chance desse parceiro, desse profissional, ele ser como se fosse um sócio, porque ele recebe grande parte da remuneração daquele serviço. E com isso, a gente acredita num efeito em cadeia, né? Que ele fique mais feliz, mais motivado, mais bem remunerado e com isso ele vai, de fato, prover um serviço de maior qualidade. A Zazu é uma espécie de integradora num grande sistema de prover serviços de saúde e bem-estar animal, é isso? Com os parceiros locais. Exatamente. A gente quer ser o grande player institucional do ecossistema pet e que, fazendo essa roda girar de forma positiva, a gente impacte diretamente a saúde, o bem-estar e a longevidade dos animais. Nesse sentido, a condição, o contexto de pandemia acabou ajudando porque a demanda ficou muito maior e a solução que vocês trouxeram aí também foi muito feliz, né, Aline? Inicialmente isso foi uma dificuldade, né? Porque recrutar time, montar uma empresa, fazer toda a parte de insumos girarem de uma forma positiva no contexto de pandemia foi bastante adverso. Mas muitas pessoas tomaram a decisão de adotar ou de adquirir um animalzinho no contexto pandêmico. E também, em alguma medida, criou-se uma motivação maior por você estar convivendo no dia a dia com o seu animal, de você prover ainda mais cuidados e ter uma atenção maior para os temas relacionados à saúde daquele animalzinho. Mas foi um desafio também montar os pet trucks, né? Sim. Vocês começaram com quantos? Começou com um, aí depois foi ajustando o projeto? Como é que foi? A gente começou com 2, então a gente fez todo um esforço, tanto de arquitetura como de engenharia, para o dimensionamento das coisas, para que as unidades móveis pudessem, de fato, ser autônomas. E a gente fez em 2 fornecedores diferentes, até para a gente ter comparabilidade entre os 2 pet trucks e definir qual que era o modelo mais adequado para o nosso tipo de operação. Então, começamos com 2 unidades, hoje a gente tem 11 rodando na cidade de São Paulo e ao longo do tempo a gente foi fazendo uma série de adequações. Uma delas é um banco de baterias. Então, a gente começou só com o gerador e com a ligação externa, quando é possível, e isso consome bastante energia pelo próprio processo. O que a gente fez alguns refinamentos e alguns estudos de dimensionamento para que a gente pudesse substituir por 70% do procedimento a energia externa ou do gerador pelo banco de baterias. Então, a gente passou a depender menos de energia externa e do gerador, sendo suprido pelo recarregamento do banco de baterias que a gente instalou nos trucks.
Bom, esse já é um critério ESG, né? Que a gente vai detalhar mais aí no próximo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já já com o ABCD ESG, aqui pelo canal Empreender, onde assistir já é um bom negócio. Muito bem, voltamos com o ABCD ESG, hoje conversando com a Aline Lex, da Zazu, uma plataforma de saúde e bem-estar para os pets. Aline, a gente terminou o primeiro bloco falando um pouco sobre como foi desenvolver os trucks e vocês já começaram a colocar desde o nascimento aí algumas preocupações ESG. ESG é o principal foco desse programa. E a ideia é mostrar que estratégias ESG podem ser diferenciais importantes para empresas de qualquer tamanho. Perfeito. Desde a empresa que nasce pequena, média, grande, enfim, isso não é só uma questão para as grandes empresas. Como é que foi começar a prestar atenção nas estratégias ESG na Zazu? Legal. Todo empreendedor, em alguma medida, tem uma grande responsabilidade, né? Seja do ponto de vista de geração de empregos, dos valores que a gente incentiva na empresa, de promover um ambiente em que as pessoas elas têm igualdade de condição, elas têm uma voz ativa, elas possam se desenvolver, elas têm um ambiente aberto, inclusivo, meritocrático. Então, acho que é muito importante que a gente sempre se preocupe com o contexto que a gente vive, não só no curto, mas também no médio e longo prazo. E eu acho que isso passa por questões econômicas, sociais e ambientais. Então, o que a gente foi fazendo ao longo da nossa jornada foi aprimorando como que a gente trata esses temas dentro da Zazu. Então, como você bem disse, a gente começou no tema mais ambiental e de um consumo responsável, que é um dos objetivos de sustentabilidade da ONU, a pensar em como a gente poderia fazer a nossa parte e melhorar o consumo energético da operação da Zazu como um todo. Então, a gente atuou naquilo que a gente poderia no nosso contexto atual, que foi fazer uma substituição de consumo energético, que antes era muito dependente de energia externa e do nosso gerador a combustão, e a gente passou a instalar bancos de baterias em todos os trucks para que 70% do procedimento de banho e tosa fosse feito dependendo desse suprimento energético vindo dessas baterias recarregáveis. E aí o restante, sim, ainda depende de energia externa. Acho que outros exemplos interessantes são que, por exemplo, a Camila e eu somos duas fundadoras mulheres, né? 70% do time da Zazu é composto por mulheres e a gente gosta de promover, porque a gente sabe que a trajetória nem sempre é simples, né, para chegar em determinados lugares. E muitas vezes a gente se questiona ao longo da trajetória, isso é para mim, isso não é. A própria decisão de empreender é uma decisão não trivial, né? Muitas coisas passam pela cabeça do ponto de vista de será que eu vou ser bem-sucedido? Será que eu vou conseguir atrair as pessoas adequadas para que os nossos objetivos de negócios realmente aconteçam na prática? E é um desafio diário, mas felizmente a gente conseguiu atrair um time muito bom, muito completo, de diferentes origens, de diferentes cores, de diferentes regiões e que se complementa muito bem. E isso acho que é fundamental para que, de fato, lá na ponta, o cliente possa sentir um bom serviço sendo prestado. Bom, eu tenho algumas curiosidades operacionais, talvez, mas me parece interessante abordar esse ponto aí. Você traz um contingente de mulheres mais expressivo nesse negócio. A mulher, ela tem mais habilidades para estabelecer uma relação com os pets, uma coisa um pouco mais, chamar de familiar, eu ia chamar de familiar, porque nem sempre é só a questão maternal, também da maternidade como em si, né?
Mas essa relação familiar, de proteger a família e tudo, é um pouco por aí, você acredita, Aline? Eu acho que na relação com o pet em si, isso varia bastante. Tem alguns pets que têm uma preferência por serem atendidos por mulheres e tem outros que têm uma preferência por ser atendido por homens. Então, é muito difícil estabelecer um padrão. Agora, o padrão que a gente percebe dos clientes da Zazu, que 80% dos nossos clientes são mulheres, é que, em alguma medida, a mulher me parece ser a pessoa que na casa toma as decisões relacionadas a bem-estar, saúde e educação. Então, acho que ela acaba assumindo esse papel de mais protagonista em relação a esses temas e, tipicamente, os nossos clientes são mulheres e são essas pessoas com quem a gente interage com maior frequência. Para abordar esse público, vocês tiveram que preparar ou fazer algum treinamento específico para os colaboradores aí da Zazu? A gente começou toda a jornada da Zazu conversando com os nossos potenciais clientes. Então, a gente fez algumas pesquisas de mercado para entender quais eram os anseios, quais eram as principais dificuldades que essas pessoas tinham em fazer uma jornada adequada do animalzinho. E aí vários pontos foram sendo capturados e a gente procurou empacotar tudo isso e entregar depois para o nosso cliente final. O nosso NPS é de mais de 85 pontos, o que é um motivo de muito orgulho, e a gente faz um acompanhamento constante de como que está sendo essa relação entre os nossos parceiros e o contratante dos nossos serviços. A gente faz um acompanhamento muito próximo dos profissionais. A gente costuma dizer que a gente tem um período de implantação, que é o período que profissional vai ser treinado e acompanhado pelas pessoas do time da Zazu. E, além disso, no próprio aplicativo do profissional, a gente tem determinados protocolos e checklists e pontos de checagem para a gente acompanhar que ele concluiu todas as coisas que deveriam ser feitas naquele procedimento específico. Então, dando um exemplo do banho e tosa, a gente tem lá corte de unhas, limpeza dos ouvidos e todas as outras coisas que o cliente selecionou. E na parte veterinária, a gente tem uma ficha de anamnese bastante completa que o veterinário preenche e faz um acompanhamento profundo de como está a saúde daquele animal. E isso ajuda muito o tutor e os pets também, né? Exato, porque essa informação depois ela fica toda digitalizada para consulta passada, né? No histórico do animalzinho. E acho que na nossa vida corrida, né? Esse é um dos grandes desafios. A gente ter um repositório lá que você possa correr atrás, né? Que você possa consultar em caso de qualquer necessidade. Muitas vezes a pessoa perde a carteirinha de vacinação, não sabe onde colocou, e isso ajuda na gestão do dia a dia do animal. Foi muito complicado, complexo desenvolver tecnologia aplicada para esse fim? Foi um investimento significativo, não? O que você pode contar para a gente? Foi um investimento bastante representativo em desenvolver essa solução e, na verdade, é uma coisa que precisa de uma alimentação constante. Então, a gente já tem muito orgulho de tudo que a gente fez até aqui e de quanto isso já facilita o dia a dia. Mas existem uma série de outras características que a gente quer incorporar no nosso aplicativo para que tenha ainda mais conteúdo, mais informação, mais facilidade, mais serviços e que isso possa, em última instância, impactar diretamente o animalzinho que vai estar mais cuidado, que vai ter mais acesso a serviços de qualidade e o tutor que tem um ferramental aí para gerir a vida do animalzinho. Esse conteúdo que pode ser distribuído aí por meio do aplicativo ou das redes sociais, ele ajuda a melhorar a qualidade de vida dos pets, dos animaizinhos, enfim, do grande amigo aí da gente, né? Funciona um pouco assim?
Sem dúvida. O que a gente procura trazer nas redes sociais e também, em alguma medida, no nosso aplicativo, são informações que muitas vezes, por mais que as pessoas já tenham pets há muitos anos, desconhecem, relacionadas a comportamento, relacionadas à socialização, relacionadas à alimentação. Então, tem algumas frutas, alguns alimentos que humanos comem sem nenhum problema e que podem ser extremamente prejudiciais para os pets. E às vezes nessa de humanizar o pet, a gente acaba escorregando um pouquinho e oferecendo para o animal algo que não é bom para ele. Então a gente tenta desmistificar algumas coisas e trazer de fato o conhecimento e um pouco mais de luz sobre esses temas. Você tocou num ponto muito interessante. Eu também tenho, né, 2 pets, 2 cadelinhas em casa, a Madalena e a Carlota, e um dia fui levá-los para levar pro banho e tudo, aí lá na loja tinha lá comida para os pets. E me chama um pouco a atenção porque tinha risoto de fungo com não sei o quê, tinha coisas que são comidas para os humanos, né? Não sei se exatamente os pets gostam de risoto ou outro tipo de prato que são os pratos humanos. Enfim, vocês têm alguma experiência nesse sentido? Normalmente, quando vai oferecer algum tipo de comida que não seja ração, o mais adequado é passar por uma nutróloga que vai avaliar o que aquele animal específico tem de necessidades e aí desenvolver um alimento natural de acordo com aquelas particularidades daquele animal. Mas é um cuidado que se tem que ter para ter uma composição adequada de vitaminas e suplementos. Muitas vezes o humano ele troca a alimentação do pet com bastante frequência. Pensando que o pet não, né, ele vai enjoar de comer sempre a mesma coisa. Mas isso não é adequado e essas mudanças constantes de alimentação, às vezes, acabam acarretando algum tipo de desconforto e diarreia e outros tipos de doenças. Bom, vocês estão pensando em expandir hoje essa atuação eminentemente aqui na cidade de São Paulo? Pode ser expandida para outros lugares? Sim, está nos nossos planos expandir para o restante do Brasil, num primeiro momento para o interior de São Paulo e para outras capitais, e na medida em que a gente tenha condições e equipe para isso, que a gente expanda para diversas outras cidades. Bom, Botucatu deve estar te aguardando. Sem dúvida. Eu, tendo vivido lá por 17 anos, tenho um carinho especial pela cidade. Bom, além disso, eu imagino também como os aplicativos devem estar disponíveis nas lojas dos smartphones aí. Qualquer pessoa no mundo inteiro consegue achar o seu aplicativo, né? Deve isso gerar demandas aí para outras localidades, né? E aí é uma coisa para administrar. Exato. A gente não abriu, na verdade, para todas as regiões do mundo. Então, a gente, quando lançou, a gente limitou para Brasil, Estados Unidos e alguns países da Europa, porque até tem brasileiros que estão com os seus... pets por lá. Ou que estão com os pets por lá, ou que estão, por alguma razão, com a loja de aplicativos baseada fora do Brasil. Mas a gente não abriu para o mundo inteiro ainda. Bom, Aline, muito obrigado pela participação aqui no ABCD ESG. Foi um prazer e a gente torce aí para que vocês consigam expandir bastante e voltar aqui no ABCD ESG para contar essa experiência, tá bom? Tá ótimo, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Convido os tutores a baixarem o aplicativo da Zazu e todo mundo que gosta de animal a conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Obrigada. Eu é que agradeço. Quero agradecer também a sua companhia assistindo ABCD ESG Sustentabilidade para Empreender. Você está no canal Empreender, onde assistir já é um bom negócio.